nossa série em Êxodo, meditando aí na história de um povo escravo que foi redimido dessa escravidão e até chegar à sua terra prometida, o lugar da aliança de Deus com o seu povo. Nós temos aprendido com a vida deste povo e vemos como as realidades vividas no Egito são muito próximas daquilo que nós vivemos ainda hoje neste mundo, que é o nosso Egito, ou que pelo menos é o lugar da nossa peregrinação, que tem um faraó que é contra nós e é o diabo que conduz este mundo em um regime perverso contra os cristãos. Então hoje nós vamos começar a estudar o capítulo 2 deste livro. E o capítulo 2 do livro nos apresenta um Salvador, nos apresenta o libertador do povo de Deus naquela ocasião. Ele é Moisés. A partir do capítulo 2 nós vamos conhecer Moisés e ver a providência de Deus em salvar o seu povo. Mas hoje, em especial, ainda que comecemos a falar sobre Moisés, nós não vamos nos deter na história de Moisés propriamente dita, mas nós vamos olhar um pouco os pais de Moisés, porque os pais de Moisés têm muito a nos ensinar também. Então abra sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 2, nós vamos ler de 1 a 10. É a primeira parte deste capítulo e da apresentação de Moisés para nós. Êxodo 2, de 1 ao 10. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã à filha do Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Essa história é muito conhecida nossa. Qualquer criancinha que frequentou pelo menos um mês a escola dominical já aprendeu essa história. Está logo no comecinho da Bíblia, uma das histórias favoritas nossas, e nós sempre pensamos aqui em Moisés e no cestinho e tudo mais. Mas essa história aqui nos revela zelo, cuidado de pais por filhos, o que é muito importante para nós. Mas vamos aqui entender a história. Terminamos na semana passada o capítulo 1, vendo a estratégia, mais um plano de Faraó para parar o crescimento do povo hebreu, do povo de Deus. Qual foi a sua estratégia? Ele chamou as parteiras, Sifrá e Puá, e ordenou que elas matassem todo menino recém-nascido,
dos hebreus, logicamente. Elas temeram o Senhor e não fizeram isso. E nós aprendemos sobre o temor de Deus. Não podemos temer pessoas, mas temos que temer o Senhor. Por causa destas mulheres, dessas duas parteiras, e por causa de elas temerem ao Senhor, o plano B do faraó, para retardar ou parar o crescimento do povo, caiu por terra. Não funcionou. Olha, ele já tinha tentado duas coisas. Primeiro, a escravidão, infligir dor nas pessoas. O povo começou a crescer, continuou a crescer. Agora, ele queria matar os meninos. Mas as duas mulheres a quem ele incumbiu dessa missão temeram a Deus e não fizeram o que ele mandou. O povo continua a crescer. Aí ele vai para um terceiro plano, é o plano C. O terceiro plano dele, já que as parteiras não podem fazer isso, não conseguiram fazer isso, eu vou ordenar a todo o povo que mate os seus filhos. Então, quando você lê o versículo 22 do capítulo 1, ele termina dessa maneira. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Então o faraó tem um plano C: matar os meninos, não mais por mão das parteiras, mas pela mão do próprio povo. Ele criou no povo um espírito de policial. E você imagine que todo mundo ficava olhando as mulheres grávidas hebreias, o povo inteiro do Egito, ficava observando lá quem estava grávida, quem não estava, e contando os meses, e quando se fazia lá o término da gravidez, eles aguardavam o tempo em que aquela mulher fosse dar à luz, e ficavam observando. É um menino, joga para morrer afogado no Nilo. Mais uma vez você vai ver a capacidade de praticar atrocidades deste faraó, deste homem, a ponto de mobilizar o seu povo, inclusive os hebreus, os próprios pais hebreus, como nós veremos mais na frente, mobilizá-los para que matassem os meninos. Essa é a sua estratégia para parar o crescimento do povo. Ele não quer mais o povo crescendo, e ele vai às últimas consequências. Ele ordena que o povo mate as crianças, que o Egito se mobilize para destruir os meninos. Mas, neste mesmo contexto, neste ápice de sofrimento, é que Moisés nasce. E Moisés deveria ter o destino de todos os que nasceram na época dele: ser morto, afogado no Nilo. Nasceu o menino na época desse genocídio, mas Moisés foi o menino que foi salvo. A Bíblia conta que com Moisés aconteceu diferente. Ele teve um outro destino, um destino surpreendente para aquele momento. Ele foi jogado no Nilo, mas não para ser morto. Ele foi jogado no Nilo para ser salvo. E foi salvo realmente. E duas coisas fundamentais contribuíram para que Moisés fosse salvo no Nilo pela filha do faraó. Quais são essas duas coisas? O zelo de uma mãe, ou o zelo dos seus pais, melhor dizendo, ou podemos dizer toda a família, porque a sua irmã estava lá também para olhar, e a providência graciosa de Deus. Duas coisas fundamentais para que Moisés pudesse ter sido salvo daquela atrocidade. Como é que nós observamos o zelo dos seus pais? Quando nós estamos aí no capítulo 2, nós vemos todo um cuidado da sua mãe, que não é citado o nome dela, mas mostra o seu ato corajoso, heróico. Lá em Atos, no capítulo 7, quando Estevão conta a história, ele inclui o pai também, porque fala que foi guardado por seus pais. Mas veja o que essa mulher faz. Essa mulher primeiro esconde seu filho do Egito. Ela viu, é um menino, conhecia o destino dele. E qual seria o destino dele se fosse exposto?
E ela, ao invés de abandonar o seu filho no Nilo, ao invés de expor o seu filho, como o faraó queria que fosse feito, ela esconde o seu filho. Diz aqui o versículo 3 do capítulo 2, o versículo 2 do capítulo 2. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Ela teve todo o cuidado, não apenas de esconder a criança, mas você imagina como é que foi a gravidez dessa mulher. Porque se uma mulher aparece grávida na igreja, você sabe que mais cedo ou mais tarde ela vai ter neném. Ela não vai aparecer aqui sem barriga, você não vai notar que ela não tem um bebê nos braços, a não ser que algo trágico tenha acontecido. Mas você imagine o quanto essa mulher não se desdobrou para defender o seu filho, até mesmo enquanto ele estava no ventre, para passar despercebida essa gravidez, para que o seu plano de esconder a criança desse certo. A criança nasceu, ela escondeu o menino, até quando pôde esconder. Ela preservou essa criança do Egito até quando ela pôde preservar do Egito. Quando não pôde mais, interessante é que ela fez o que o faraó disse, jogou no Nilo. Só que para jogar no Nilo, ela preparou tudo para que o Nilo não afogasse o seu filho. O que ela fez? Ela, diz o versículo 3, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Esta mulher é inteligentíssima. O que ela fez com esta cesta foi o que Noé fez com a arca. Ela fez uma arca pequena para o seu filho, com uma cesta. Impermeabilizou. Então, mesmo que tivesse dentro d'água, o garoto não iria se afogar. Onde ela colocou isso? Aqui a Bíblia diz que colocou no carriçal. O carriçal é uma vegetação que tem à beirada do rio Nilo, são juncos, galhos, e ela colocou não para ficar navegando a ermo, ela colocou em um lugar onde aquela cestinha ficaria escondida e fixa. Ela poderia vigiar a criança. Era mais uma maneira de proteger o seu filho das atrocidades do faraó. Além do mais, não foi à toa que Miriam, sua irmãzinha, ficou olhando para ver. Não pense que Miriam era tão inteligente a ponto de convencer a filha do faraó a contratar a mãe do menino para criar o menino. Certamente, na estratégia da mãe, dos pais de Moisés, Miriam devia ficar vigiando para ver o que aconteceria. A filha do faraó provavelmente não tomava banho em qualquer lugar. Aquele era um lugar onde a filha do faraó encontraria Moisés. Este é o cuidado de um pai e de uma mãe para proteger os seus filhos de um mundo tão perigoso para ele como era o Egito. Mas aí também tem a providência de Deus. Tem o cuidado do próprio Deus com a vida desse garoto. Porque, como eu falei, é irônico que o faraó faça um plano para destruir o povo, e justamente o seu plano é que promove o contexto onde vai nascer o salvador deste povo. É irônico que o Nilo, que deveria matar Moisés, é o mesmo lugar onde Moisés é salvo. Porque na providência de Deus, Moisés foi tirado do Nilo, foi tirado das águas, e foi educado, foi preparado para ser o redentor de Israel naquele tempo. Duas coisas que não poderiam fazer a história dar certo se não tivessem acontecido. A primeira delas, o cuidado dos pais com Moisés. A segunda, a providência graciosa de Deus. Meus irmãos, essa história é muito, mas muito próxima da nossa realidade. A história você conhece bem, não há nenhuma novidade. Muitas vezes nós apenas esquecemos de tirar esta história da nossa imaginação de conto de fadas
e trazer para uma realidade da nossa vida. E é isso que eu quero fazer nesta noite, como tenho feito aqui com essa narrativa tão rica, aplicando o que está acontecendo, o que aconteceu aqui, às nossas próprias vidas. Então, agora que você conhece a história, com alguns detalhes que talvez você não conhecesse, ela pode ser aplicada às nossas vidas de uma forma bem prática. Eu já falei para vocês, este mundo que nós vivemos tem um faraó. E quem é o faraó deste mundo? Vamos lá, com coragem? Quem é o faraó deste mundo? O diabo. Bom, André foi firme ali, né? Vamos de novo? Como André? Quem é o faraó deste mundo? O diabo. Você precisa saber disso. Você precisa saber disso. Que este mundo está posto no maligno. Que ele governa este mundo. Quando a Bíblia fala que este mundo tem um curso do qual nós fomos resgatados, este curso, quem dá é o diabo. As ideologias, a maneira de pensar, a forma de ver as coisas, os hábitos, os costumes. O curso deste mundo é dado pelo seu faraó, que é o diabo. Nós já vimos que esse mundo, por causa do seu faraó, tenta nos escravizar, nos impor temores. Mas uma coisa nós também precisamos aprender aqui. É o plano C do diabo, como faraó deste mundo. Ele está de olho em nossos filhos. O diabo está interessado em nossas crianças. E o diabo quer que nós abandonemos nossos filhos. Assim como o faraó disse, olha, abandone seus filhos no Nilo para que eles morram, o diabo está dizendo a mesma coisa para nós, de uma forma muito mais sutil e delicada. Ele está dizendo, abandone seus filhos para que eles morram. Eles não vão morrer fisicamente, pelo menos não imediatamente, mas eles vão morrer espiritualmente. Esse é o desejo do faraó deste mundo. Abandone seus filhos para que ele morra. Abrem Atos aí, por favor. Capítulo 7, verso 19. Leia comigo esse texto, nós temos sempre voltado a ele, porque é a forma de Estevão contar a mesma história e que fica mais claro ainda para nós. Você vai entender aqui que não eram os egípcios que tinham que matar apenas, mas o próprio povo de Deus, que estava debaixo do domínio do faraó, recebeu a ordem de abandonar os seus filhos. Veja como é que Estevão conta a história. Leia comigo. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. O diabo, o faraó, tratou com astúcia, agiu com astúcia, torturando os nossos pais, forçando-os a quê? Abandonar os seus filhos. Com que propósito? Para que eles morressem. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, que fica mais clara ainda. Preste atenção no que está escrito. O faraó, ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Volte sempre a essa palavra, na maneira de o faraó agir. Agir com astúcia, agir traiçoeiramente. Esse é um detalhe que nós vemos também lá em Êxodo, que o faraó foi astuto. Aqui, quando nós vamos para o Novo Testamento, você já aprendeu que essa palavra astuto significa também falar com doçura, de maneira a seduzir quem está ouvindo. Logicamente, nos tempos de hoje, nenhuma atrocidade ou genocídio é comandado contra nós, pelo menos nós que somos cristãos no mundo ocidental. Em outros lugares, sim. O que nós estamos vendo aqui é que da mesma forma como no Egito, o faraó mobilizou o seu povo para destruir as crianças do povo hebreu, da mesma forma, aquele que conduz o curso deste mundo está mobilizando o seu povo, a cultura, os costumes,
E muitas vezes incluindo até os pais cristãos para destruírem os filhos dos cristãos. Para abandonar os filhos dos cristãos, para que eles não sobrevivam. Esta é uma verdade que nós não podemos negligenciar. Isto é real. Há uma campanha contra os nossos filhos. Há uma campanha contra as nossas crianças, muito bem articulada pelo faraó deste mundo. Observe o nosso estilo de vida. Sempre muito ocupados, sempre muito atarefados com as demandas que nós temos, sempre correndo atrás de uma coisa nova, sempre temerosos do futuro, sempre ansiosos, sempre preocupados além do que é necessário. Nós temos uma cultura que diz que pessoas importantes têm que ser pessoas ocupadas. Pessoas bem-sucedidas não podem ter a agenda livre. Nós vemos uma cultura do materialismo, que nos leva ao consumismo, uma cultura do conforto. E nós buscamos a felicidade nesse mundo com base nestas coisas. Nós nos tornamos ambiciosos, estamos sempre atrás daquele lugar ao sol. E nesse contexto todo de escravidão, de estar ocupado demais com as coisas deste mundo, os nossos filhos sofrem. E os nossos filhos acabam sofrendo de abandono. Eu vou falar aqui algumas coisas nesta aplicação de que o faraó quer que nós abandonemos nossos filhos, para que você entenda o que eu quero dizer. Por causa da vida que nós somos levados a ter, os nossos filhos são preteridos. Eles não fazem parte das nossas prioridades. Eles tomam um segundo plano em nossa vida. Não é com eles que nós passamos a maior parte do tempo. Dificilmente um filho passa, uma criança hoje passa a maior parte do tempo com um dos pais. Imagine com os dois. Nós temos outras coisas na frente para fazer. Nós temos outras obrigações, outros tantos compromissos. E em segundo lugar, nos finais de semana, é que nós estamos com os nossos filhos. Nós estamos favorecendo outras coisas e preterindo as nossas crianças. Eles ficam para trás. E nós usamos aquela desculpa, mas quando eu estou com eles, eu estou priorizando a qualidade e não a quantidade. Isso é uma mentira do diabo. Não se pode aferir qualidade sem quantidade. Não tem como. Essa semana, eu fui apressar colchão, fazer orçamento de colchão. E aí eu sentei com um vendedor para conversar, e ele falou que deita aqui nesse colchão. Eu dei aquela deitadinha tímida, né? Ele falou, olha, se você não passar pelo menos 10 minutos deitado, você não tem como saber se o colchão presta. Aí eu falei, mas se eu ficar aqui 10 minutos deitado, eu vou dormir, né? Aí eu nem... Mas isso me ensinou uma coisa. Você não tem como qualificar alguma coisa se não tiver quantidade. Não há tempo de qualidade se não houver quantidade nesse tempo. Nós tratamos nossos filhos com urgência. Quando uma crise estoura, nós estamos lá. Que foi, filhinho? Mas não como coisa importante, como coisa prioritária. Nossos filhos não nos querem apenas nas urgências. Eles querem que nós estejamos com eles. E leia o que nós acabamos de ler aqui em Deuteronômio 6. Deus fala, você deve priorizar os seus filhos, porque você tem que acordar com eles, tem que dormir com eles, tem que andar com eles, tem que sentar em casa com eles. Eles têm que ser prioridade na sua vida. Eles não podem ser preteridos. É isso que o faraó está dizendo. Abandone, deixe para depois. Reserve o tempo que sobra, quando você está cansado. Isso não vai acabar bem para os seus filhos, nem para os meus. Nossos filhos estão sendo preteridos. Uma coisa que nós precisamos aprender é que tempo não se compensa. No tempo não compensa. Se você perdeu o aniversário do seu filho, não tem como você compensar isso.
Se você perder a apresentação do balé da sua filha, não tem como compensar isso. Se você perder o momento certo de ter aquela conversa com o seu filho, não vai ter tempo de compensar isso. Você pode encher de presentes, você pode comprar um mundo cor-de-rosa para eles, mas isso não vai compensar o tempo que foi perdido. Filhos não podem ser preteridos. Filhos são prioridade. Porque Deus manda e porque eles são preciosos demais para ficar em segundo plano. A outra coisa que fala desse abandono com o qual nós estamos concordando com o faraó é a terceirização. Nós terceirizamos o cuidado com os nossos filhos. Nós agimos muito mais parecidamente com a filha do faraó do que com a mãe de Moisés. A mãe de Moisés tomou todos os cuidados que ela pôde para estar com o seu filho. Criou um plano onde ela pudesse estar com o seu filho até que ele fosse adulto, ainda que isso fosse quase impossível. A filha do faraó concordou, tudo bem, eu pago e você cria. Pode ficar com ele. Depois você me traz de volta quando tiver criado. Terceirização do serviço de criação de filhos. Há algumas coisas absurdas neste mundo que nós não nos damos conta. Eu já falei isso aqui várias vezes. Quando eu passo por um lugar que recebe crianças para cuidar a partir de 0 anos, 3 meses, 4 meses, as mães não querem nem cumprir a licença prêmio mais. Querem estar no trabalho. Não querem ficar com seus filhos. Eu vi uma que faz pernoite de criança. Isso é um absurdo. Isso é abandono. Devia haver uma lei contra isso. Terceiriza o cuidado. É outro que vai dar mamadeira. Eu pago para cuidar, eu pago para olhar, eu pago para educar, eu pago para discipular, eu pago, tudo bem. Se você quiser fazer por mim, eu pago, me entrega pronto. Não se terceiriza a educação de filhos. Não se terceiriza relacionamento. As crianças comemoram aniversário na escola, longe do pai e da mãe, longe dos irmãos. Quem corta o bolo é a professora. Isso não existe na Bíblia. Isso é terceirizar aquilo que não pode ser terceirizado. Há um pastor chamado Jader Borges, ele é lá da Igreja Presbiteriana em São José dos Campos. Você que tem filho pré-adolescente, entra no site da Fiel, tem palestras maravilhosas deste homem a respeito de pré-adolescentes. Ele cria uma ilustração muito interessante. A ilustração é a seguinte: você compra um carro, 0, e você não entrega na mão de um estranho. Mas você tem um filho e entrega na mão de um estranho. Não é absurdo isso? O carro que você tirou da loja, pega um estranho, fala assim, pode ficar com ele o dia todo, use. Mas seu filhinho, você fala para uma pessoa que você não conhece, pode cuidar dele, enquanto eu estou fazendo outras coisas. Isso é terceirizar aquilo que não pode ser terceirizado. A Bíblia tem uma profecia que está se cumprindo com muita rapidez. Paulo diz para Timóteo, nos últimos dias, os homens serão sem amor com a família. E aí você compreende porque uma profecia de Cristo é: os filhos serão contra os pais contra os filhos. Em um mundo onde os pais não criam mais seus filhos, mas pagam outros para fazerem isso, meus irmãos, não pode dar outra coisa. Uma pessoa dizer para mim que o filho prefere ficar com a babá, dá os braços para a babá, mas não dá o braço para a mãe, ainda fala isso rindo, isso é loucura. Este mundo está se perdendo, e o pior, os crentes estão envolvidos nisso, no abandono dos seus filhos, entregando a outros. Terceirização
Não compre essa ideia. É seguir aquilo que o farol está dizendo. Abandone seu filho para que ele morra. Outra coisa, abandono emocional. Crianças que já não têm mais o afeto de pai e mãe. Elas são subornadas com presentes, são subornadas com alguns passeios, são subornadas com a falta de disciplina, com a falta de limites, mas não tem amor. Não tem o pai que conta a história, não tem a mãe que cozinha para ela, não tem a mãe que sabe qual é o prato favorito. Como eu falei, não tem pai e mãe no dia do aniversário. Meus irmãos, hoje no Brasil, está se tentando fazer uma lei onde se proíbe disciplinar o filho, causar dor física na criança. Mas nunca haverá uma lei para esse tipo de coisa, onde a criança é violentada em seu coração, nas suas emoções. Concordar com que bebês sejam entregues para passar cada dia mais tempo longe de casa, longe dos pais. Alguns fazem questão de entregar dormindo e pegar dormindo. Isso é abandono emocional. As crianças não têm mais a referência afetiva, não sabem a quem amar e não sabem se são amadas de fato. Toda a compreensão de sentimento que elas têm é com base no material. O que eu posso receber? Que presente eu vou ganhar? Meu pai e minha mãe me amam se me derem o que eu quero. Elas foram abandonadas emocionalmente. É isso que o mundo está dizendo. Abandone seus filhos para que eles morram. E ninguém vive sem afeto. Ninguém vive sem afeto. Se você não for objeto de afeto dos seus filhos, ele vai colocar o seu afeto em outra coisa ou em alguém. Mais cedo ou mais tarde você vai perceber que agora você é preterido, porque ele prefere o amigo, a amiga, o cantor famoso, o jogador de futebol, a estar em sua companhia. A semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Não terceirize. Não abandone seu filho emocionalmente. Uma outra coisa. As crianças estão sendo abandonadas ideologicamente. Você sabia que nós cristãos temos uma maneira de ver o mundo que é diferente da maneira como o mundo vê o mundo? Você sabia disso? Você sabia que a sua fé implica um estilo de vida diferente do que é o estilo de vida do mundo? Você sabia que há valores, porque você é cristão, que o mundo não transmite, sequer conhece? Você sabia disso? Pois bem, então cuide do seu filho quando você o coloca na escola, quando você o entrega a relacionamentos, dentro do condomínio que você mora, dentro do bairro que você está, na vizinhança, nos colegas que ele tem. Porque, meus irmãos, o mundo não poupa nenhuma oportunidade que ele tenha de transmitir para os seus filhos os seus valores, a sua maneira de ver as coisas. Quando você não transmite para o seu filho uma visão bíblica do mundo, ele vai ter uma visão pervertida do mundo. Porque não há casa que fique vazia, ela está sempre ocupada por alguém. Você conversa com seus filhos que estão na escola, sobre evolução e criação, por exemplo. Seus filhos sabem que Deus criou o mundo e que isso não é uma história bíblica apenas, mas é a verdade absoluta dos fatos. Você já viu que na escola, onde seus filhos estudam, ele está sendo treinado para ser um competidor, um capitalista selvagem, sem apreço por pessoas, que agora não se visa mais uma profissão para servir, mas apenas para ganhar dinheiro. Você já observou isso? Está ensinando isso na escola para os seus filhos? Você tem falado o contrário? Ou você tem simplesmente abandonado ele nessas ideologias? E até incentivado que seja assim, buscando uma escola que incentive ainda mais esse tipo de coisa? E os programas que seu filho assiste? As pessoas da televisão que ele admira? Você tem olhado isso?
Quais são os formadores de opinião que ele está ouvindo, lendo? Há algumas coisas que são difíceis de compreender, como pais crentes permitem que seus filhos vejam A Fazenda, Big Brother e coisas desse tipo. Isso é um estilo de vida, meus irmãos. E se você não coloca para os seus filhos quais são os padrões bíblicos, você está abandonando o seu filho ideologicamente, porque está entregando ele a uma ideologia mundana que o perverterá, ele vai morrer espiritualmente. Outro tipo de abandono é o abandono moral. Abandonamos nossos filhos moralmente. Não damos para eles os padrões de certo e errado. Crentes vivem debaixo de um legislador moral do mundo, que é Deus. As coisas não funcionam com o politicamente correto e aquilo que não é politicamente correto, com aquilo que é bom ou é ruim, mas é com o que é certo e o que é errado. Pecado ou não pecado. Muitas coisas estão sendo tratadas como doenças na nossa cultura, que são pecados. E nós aceitamos que os nossos filhos tenham isso, e desculpamos isso como se fosse doença. E é pecado que nós, como pais, não temos tratado em nossos filhos. Você fala com eles sobre um padrão de sexualidade bíblico. Você fala com eles sobre um padrão de vestimenta bíblico. Você fala com eles sobre um linguajar bíblico. Você fala com eles sobre manter a palavra como sinal de caráter, honestidade, não ser preguiçoso, buscar uma profissão para servir o próximo, não apenas para ganhar dinheiro, não ser corrupto. Isso é moral. E moral não se aprende em escola. Babá não ensina moral. Televisão não ensina moral. Só quem ensina moral, se tiver, é pai e mãe. Não abandone seu filho moralmente. E o pior de todos os abandonos é o abandono espiritual. Quando pais deixam de ser sacerdotes em suas casas para conduzir seus filhos a Cristo. Você não se importa. Você faz lá um cultinho doméstico, lê um versículozinho, faz uma oraçãozinha e em 5 minutos tudo acaba e larga as crianças para o mundo. Você não tem o zelo de acordá-los dominicalmente para ir à igreja. Você não pergunta se ele ora, se ele lê a Bíblia, se ele está tendo uma vida devocional. Você não aponta Cristo e a cruz para ele. Você não ora com ele, não se põe de joelhos e lamenta o fato de você e ele serem pecadores que carecem de Cristo. Você trata a igreja como se nada fosse. Você não liga se ele não vai para a igreja. Você não se importa se ele está misturado com amigos ímpios, fazendo igual a eles. Você não se importa se já chegou na idade e ele não professou a sua fé. Você não se importa que ele esteja caminhando para o inferno. Você está abandonando espiritualmente. Isso vai acabar em morte. Morte espiritual. O diabo quer que nossos filhos morram. E ele tem, com a sua astúcia, nos levado a abandonar os nossos filhos. E eles vão morrer. Mas há uma coisa. Eu falei que na história dos pais de Moisés, 2 coisas fazem diferença fundamental. Uma coisa é o zelo dos pais. Você deve ser um pai zeloso. Tudo isso é resolvido se você colocar em seu coração que você vai ser um pai não melhor, mas vai ser um pai cristão para o seu filho. Um verdadeiro sacerdote de Deus em sua casa, para promover o evangelho ali. Você vai bater o pé resolutamente dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e vai se esforçar ao máximo para isso acontecer. Você irá esconder seu filho do mundo enquanto isso for possível. E vai entregá-lo ao mundo, mas protegido do mundo.
assim como a mãe de Moisés fez, com zelo, como se dependesse de você que ele fosse salvo. Você tem que fazer isso. Você não pode negligenciar, você tem que ser zeloso. Mas há uma outra coisa, sem a qual nada disso dá certo, porque sem Cristo nada podemos fazer. Nós podemos contar com a providência graciosa de Deus. Nós não estamos sós nisso, porque da mesma forma que o diabo está interessado em nossos filhos para o mal, Deus tem grande interesse por nossos filhos, para o bem. E Ele enviou Jesus, não foi apenas para nos salvar, Ele enviou Jesus para salvar os nossos filhos, porque os nossos filhos também precisam de salvação. Abra sua Bíblia, por favor. Lucas 18, versículo 16. Leia comigo esta maravilhosa notícia. Jesus, porém, chamando-os para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Queridos, é difícil criar filhos, eu sei muito bem disso. Por incrível que pareça, houve uma época que eu e Raquel não queríamos ter filhos. Nós tínhamos medo de todas as implicações que é ter filhos. Mas graças a Deus o Senhor mudou isso em nosso coração. Não é a coisa mais fácil do mundo. Não é a coisa mais confortável do mundo. Principalmente se você é um cristão, que você tem que lutar com seus filhos contra o mundo. Mas é que há graça para isso tudo. Há Jesus. E é Jesus quem disse: tragam a mim as crianças. Não coloquem nenhum embaraço, não coloquem nenhum impedimento. Tragam a mim as crianças. Meus irmãos, tudo que nós temos que fazer é apresentar nossos filhos a Cristo. Em nossas orações, em nossos votos. Orar de joelhos por nossos filhos, ainda que eles sejam pequenos, e apresentá-los a Cristo. Falar do amor de Jesus, da cruz que salva, que liberta. Meus irmãos, não será um cesto que irá protegê-los do Nilo deste mundo, mas é a cruz de Cristo. Nós precisamos esconder os nossos filhos na cruz do Redentor. E lá eles estarão seguros. O Nilo não os afogará se eles estiverem na cruz. A providência de Deus fará com que este mundo que tenta destruí-los, será neste mundo que eles serão salvos. Por causa de Cristo. O trabalho é grande, mas Cristo está conosco. O trabalho é árduo, mas o Senhor vai à nossa frente. Há graça para os nossos filhos. Não impeça seu filho de conhecer a graça de Deus. Não o abandone. Tome-o pelas mãos, caminhe com ele no caminho estreito. Ensina a criança no caminho que deve andar. Ela não se desviará dele. Não abandone seus filhos. Conduza-os a Cristo. Ele disse: deixai vir a mim os pequeninos. Jovens, vocês são os filhos. Vocês não têm filhos agora. Vocês são os filhos. Eu preciso dizer uma coisa para vocês. Vocês que são os filhos, o diabo está extremamente interessado em vocês. Isso é um grande problema para vocês. Eu, que sou mais velho, e os outros aqui que são os mais velhos, crentes já amadurecidos, o diabo nos vê sem muita esperança. Ele fala assim: eu não posso ter muita esperança com a Laure. Já passou do tempo. Também, um velho agora, para quê, né? Mas ele tem grande esperança com vocês. Ele quer contar com a força de vocês. Ele sabe que a falta de maturidade pode fazer vocês caírem mais facilmente. E ainda que eu tenha falado aqui duramente com os pais de vocês, eu não quero isolar vocês de responsabilidade, não. Vocês têm grande responsabilidade para não cederem a este abandono, para sobreviverem às investidas do diabo. Em uma igreja, Éfeso, onde João foi pastor,
ele escreveu uma carta para os jovens daquela igreja, um trecho da carta para os jovens daquela igreja. Em 1 João 2,14, abra sua Bíblia aí. 1 João 2,14. Você que é jovem, é alvo dos ataques de Satanás em todas as áreas de sua vida, que deve estar advertido de que ele está interessado em vocês e tem feito de um tudo para conquistar vocês, até os menorzinhos. Observe que é possível vencê-lo. Os jovens, a UMP lá da igreja de Éfeso, da qual João foi pastor, foram elogiados nos seguintes termos. Diz assim, leia comigo. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Que juventude maravilhosa essa dessa igreja. E eu espero em Deus que vocês tenham a mesma disposição. Ainda que seus pais tenham te abandonado, tenham abandonado vocês, Deus não abandona. Deus não abandona. Se a sua palavra, se a palavra de Deus estiver no seu coração, permanente, o diabo nada poderá fazer. Vocês irão vencer o diabo, irão resisti-lo. Vocês podem não ter maturidade, mas vocês têm força. E com esta força, na palavra de Deus, vocês vão vencer o maligno. Diga amém se você crê nisso. Amém. Meus irmãos, o que aprendemos hoje? Aprendemos que zelo de pais e providência divina podem salvar os nossos filhos. Deus raramente age sem instrumentos. De vez em quando lhe é agradável, ele realiza milagres. Ele salva pessoas sem instrumentos. Mas os instrumentos para a salvação dos filhos são os pais. Foi a estes que Deus deu a missão de pregar o evangelho, de criar no caminho do Senhor, de inculcar o evangelho na cabeça deles, de treiná-los na disciplina e demonstração do Senhor, de orar por eles, de levar a Cristo. Sem Cristo você não pode fazer nada disso. Você precisa de um Redentor, você precisa de Jesus, seus filhos precisam dele. A ordem é, arrependa-se da sua negligência. Se você observou hoje que tudo isso que foi dito aqui se encontra em você razão, você tem sido assim, você tem feito assim, é assim que você pensa, arrependa-se disso. Peça a Deus que lhe conduza ao arrependimento. Assuma o compromisso de ser um pai e uma mãe cristãos para os seus filhos. Com a fé em Deus, com o trabalho diligente e confiando na providência do Senhor, nós poderemos ver no futuro a grande bênção de nossos filhos estarem confessando sua fé, cuidando dos seus próprios filhos no caminho do Senhor. Sejam zelosos, arrependam-se do pecado, amem seus filhos, amem a Deus, e a nossa família servirá ao Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor. Certamente o que nós ouvimos aqui deve nos fazer refletir e pensar em como temos conduzido nossas vidas. Ore ao Senhor, fale dos seus filhos para Ele, fale de você como pai ou mãe para Deus, o que precisa mudar, o que precisa ser transformado, e peça para que Deus transforme. Você que é jovem e sabe que está no olho do furacão aí, assediado pelo diabo, que ele tem muito interesse em vocês, peça que Deus lhe dê essa força da palavra de Deus para vencer o maligno, que você ame a palavra, que você permaneça nela, para que o diabo não tenha chance contra vocês. Vamos orar silenciosamente ao Senhor.